Vamos trazer agora para a nossa conversa Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa programação. Para você, uma boa noite. Para a gente aqui, uma boa tarde. É um prazer conversar com você sempre, Paula. Tudo bem hoje? Tudo certo. Professor, quero começar falando contigo, né? Lula disse essa semana que o acordo com o Mercosul e a União Europeia ainda é possível. Quais são as possíveis estratégias que o Mercosul poderia adotar, professor, para de fato avançar no acordo sem o apoio da França? Olha, Paula, eu acho que esse acordo está fadado ao fracasso, porque não é só a França, né, que é o problema nessa situação toda. Você tem a questão agrícola na Europa, que é uma questão estratégica. Ninguém quer terceirizar a sua agricultura, justamente países que passaram por guerra não querem fazer isso. E, em segundo lugar, você tem aí uma situação complicada na Europa, e a gente viu algumas semanas atrás uma série de manifestações em todo o continente europeu, de Portugal a Holanda, a Alemanha. Nós vimos manifestação de agricultores em todos os lugares com relação à precariedade na qualidade de vida dos agricultores e no fato de que isso estaria criando problemas, e por essa razão que eles estavam demandando da própria União Europeia mais subsídios. Então, por aí você tem muito claro que fica muito difícil de um acordo efetivamente ser estabelecido nesse processo. Em terceiro lugar, Paula, a gente não pode esquecer que nós teremos aí eleições parlamentares para o Parlamento da União Europeia e também em alguns países europeus, e a tendência é de que haja aí uma movimentação no pêndulo para movimentos mais conservadores e, obviamente, com maior incentivo à proteção do campo. Então, acho difícil que o Brasil, que o Mercosul consiga aí o apoio dos vários países da União Europeia, porque tem que ser aprovação parlamento a parlamento deste acordo. Passaram-se 20 anos de negociação e, finalmente, quando se assina o acordo, nós nos damos conta que o acordo não vai encontrar o apoio necessário por parte dos países membros da União Europeia. Professor, mudando de assunto, quero falar agora um pouquinho sobre eleições lá na Venezuela, do apoio especificamente ali do presidente Lula a Nicolás Maduro, entender na sua leitura se isso de alguma forma pode influenciar relações diplomáticas do Brasil com outros países da América Latina, o quanto aí de fato isso pode acabar pesando também na imagem do presidente Lula. Eu acho que com relação aos países da América Latina não afeta tanto até a nossa relação com a Venezuela, mas o fato é de que, na perspectiva do povo venezuelano, o governo brasileiro é aquele que está, de alguma forma, apoiando o regime Maduro. Eu me lembro muito claramente, Paulo, eu morei na Venezuela uma época, quando o Chávez, por uma briga com o presidente da Colômbia, o Álvaro Uribe, começou a comprar produtos brasileiros. E muitos venezuelanos, mais ou menos muito contrários ao que estava acontecendo no país, entendiam que o Brasil estava dando uma sobrevida a Chaves e justamente criando ali uma oportunidade de perpetuidade no poder, o que de fato aconteceu. Então, o grande problema é a perspectiva que o povo venezuelano tem do Brasil, justamente como apoiador de um governo que tem diluído substancialmente a qualidade de vida da população, levado aí a uma situação de caos econômico e principalmente a falta de perspectiva de dias melhores. Então, o problema é este, né, de nós estarmos aí justamente afirmando que estamos apoiando uma democracia, estamos apoiando a democracia, quando este regime, de fato, é o que tem sido o principal responsável pela pobreza e pela piora nas condições de vida do venezuelano. Então, os outros países latino-americanos olharão aí, porque nós temos um relacionamento histórico com todos, e manterão este relacionamento,
mas na questão do povo venezuelano, eu acho que é a situação mais complicada com relação à percepção do Brasil e a sua atuação nesse processo todo. Inclusive, a Maria Corina, né, ela reagiu a essas falas de Lula, especificamente, falou que ele está validando ali todos os abusos de um autocrata que viola a Constituição. Professor, as recentes declarações do presidente, incluindo esta aí, vamos supor, né, de Maria Corina, ele até comparou a situação dela com, lá na Venezuela com a dele própria ali em 2018, quando ele estava ali também impossibilitado de concorrer. Como que essas declarações, os próprios comentários em relação ao Holocausto, Israel, que acabou gerando todo aquele impacto também no mês passado, quanto isso pode, de fato, afetar essa percepção da liderança aí de Lula, né, no cenário internacional? Ele que disse que estava ali muito envolvido em trazer uma política externa, o quanto isso pode acabar trazendo aí negativamente, de peso negativo para ele neste cenário? Em determinadas coisas, né, Paula, você pode até pensar, mas jamais externar aquilo que você pensa nesse processo todo. E o presidente Lula tem sido infeliz em algumas dessas declarações. E até mesmo nas comparações, né? Nós não podemos esquecer que ele não concorreu no último pleito eleitoral justamente por causa da denúncia de corrupção que o levou à cadeia por mais de 500 dias. Então, não há que se confundir a questão dele com aquilo que acontece na Venezuela, que é, sim, uma perseguição política. É importante enfatizar que a diferença é que Lula não era um preso político. Muitas vezes a gente, nesse processo todo, tem sido um pouco leniente. A diferença é que Lula não era ali um preso político, mas era um político preso. E no caso da Venezuela, o que você tem é justamente uma tentativa de evitar que concorrentes consigam ascender à posição efetiva de concorrentes. Então, o caso é bem diferente e a comparação foi extremamente infeliz, mas obviamente que é difícil de você dizer aí e reconhecer que você estava preso por uma questão de corrupção e não por perseguição política. Então, essa é uma diferença fundamental que, de alguma forma, não ficou clara naquilo que ele disse. Quem percebeu isso entendeu que ele estava comparando banana com laranja, né? Com coisas completamente diferentes. Professor Marcos Vinícius de Freitas, um prazer falar contigo novamente. Felipe Nascimento agora, uma ótima noite para o senhor aí na China. Professor, essas falas, né? E a gente vem comentando ao longo das últimas semanas, falas atrás de falas, declarações atrás de declarações do presidente Lula. Isso acaba, de alguma forma, impactando também na percepção e na popularidade do presidente aqui internamente. Recentemente a gente viu a pesquisa de popularidade, a pesquisa de aprovação do governo do presidente, e com queda na aprovação, com piora na percepção ali do governo do presidente. Isso tem relação, a gente pode ver os números de popularidade, os números de aprovação do presidente ficando ainda mais prejudicados por conta dessas falas, por conta dessa percepção de que, igual o senhor falou, tem coisa que talvez se pense, mas não se fale? Então eu acho que sim, né? De alguma forma isso vai deteriorando a popularidade do presidente nesse processo de também criar, né, Felipe, um cansaço da opinião pública. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o antecessor do presidente Lula também, de tanta cobertura de mídia. Chega uma hora que você cansa daquele que está ocupando a presidência do país, e isso gera toda uma série de situações embaraçosas, situações em que eles se colocam em situações embaraçosas justamente por ficarem aí, acharem que têm a liberdade para dizer aquilo que efetivamente estão pensando. O grande problema sempre nessa história toda, Felipe, é que muitas vezes o ocupante da posição não entende a relevância do cargo que ocupa e, às vezes, a pequeno cargo em razão da sua perspectiva política, não é? A ordem do dia.
Então, o que eu acho e o que eu acredito nessa história toda é que, nesse processo, o presidente Lula descobriu que, diferentemente dos mandatos anteriores, o mundo mudou muito, que hoje em dia você já não pode adotar determinadas posturas, e o que tem acontecido é que ele tem também se apequenado e tem apequenado a função de presidente da República. Infelizmente, ele não é o primeiro que fez isso. O anterior também fez isso de uma forma muito complexa e muito complicada, e isso tem acontecido já há muito tempo. Então, o grande problema que nós enfrentamos é que líderes mundiais que ocupam posições de tremenda importância, de fato não têm aí correspondido à liturgia, né, como José Sarney dizia, a liturgia do cargo. E isso é ruim, não é ruim para a imagem do país, isso é ruim também para o próprio líder, porque vai vendo a sua situação de capacidade de entrega de resultados diminuindo cada vez mais. Professor, falando em liturgia do cargo, falando em algumas declarações que talvez tenham algum tipo de impacto, né, na dinâmica da política, quero ir para os Estados Unidos para falar um pouco a respeito de uma revanche histórica, né? Joe Biden contra Donald Trump nas eleições de novembro, praticamente selada essa disputa entre o democrata e o republicano. Depois da superterça, mostrar a força, né, de Trump no Partido Republicano e também, né, da praticamente hegemonia ali de Biden no democrata. Professor, o que a gente pode ver daqui para frente, né? Agora com os candidatos praticamente definidos, a gente vai ter um aumento de tom, a gente vai ter uma elevação desse embate entre os dois candidatos, até buscando, né, mais adeptos, buscando mais aliados para a eleição de novembro, professor? Olha, você viu, Felipe, no discurso do Estado da União, sobre o Estado da União desta semana, que deram adrenalina para o Joe Biden, né? Ele estava mais animado, mais vivo e extremamente crítico com relação a Donald Trump, no próprio discurso. Não mencionou o nome Trump nenhuma vez, mas se referiu ao antecessor, acho que umas 15 vezes, 13 a 15 vezes, e tentou justamente fazer uma série de críticas àquilo que Trump representou e aquilo que Trump fez enquanto esteve à frente da Casa Branca, implementando uma agenda republicana com relação ao poder. Mas o fato é que a super terça-feira desta semana consolidou ali Trump como candidato oficial do Partido Republicano, significou também a força de Trump dentro desta base republicana, e agora ficou claro que o processo eleitoral norte-americano vai seguir aí este processo de polarização e nós vamos ter uma repetição daquilo que aconteceu em 2020. Claro que desta vez Biden é um presidente que tem que explicar muito daquilo que fez e que deixou de fazer enquanto presidente dos Estados Unidos. Então você vai ter ali uma disputa de duas agendas e o norte-americano vai ter que pensar duas coisas, né? Eu estava melhor há 4 anos quando Trump era presidente ou estou pior hoje do que eu estava 4 anos atrás? Claro que tem que se levar em consideração que nós tínhamos uma situação de pandemia, mas se você olhar por alguns índices, né, a economia americana tem aí alguns números positivos, mas também existe dúvidas com relação à solidez desses números na questão do longo prazo, e você tem também o fato de que, acredite ou não, o mundo era mais instável 4 anos, tem sido mais instável nestes últimos 4 anos do que era quando Trump estava à presidência dos Estados Unidos. E veja que interessante, não é? Eu até conversando com os meus alunos chineses, perguntei isso, o mundo estava mais seguro com Trump ou está mais seguro com Biden? E impressionantemente os chineses dizem que apesar de todas as situações, o mundo estava muito mais seguro enquanto Trump era presidente, justamente pelo fato de ele ser um presidente muito mais
transacional, voltado à questão comercial e de negócios, do que o momento atual que a gente enfrenta com Biden. Então, embora nós tenhamos visto ali ontem um Biden muito mais, no discurso sobre o Estado da União, nós tenhamos visto um Biden muito mais altivo, muito mais com adrenalina, né, nesse processo todo. O fato é de que ele tem aí uma série de explicações e por essa razão que se encontra neste momento atrás nas pesquisas eleitorais. E tem um outro e último aspecto aqui que eu acho importante de enfatizar, não é? Ficou muito claro para aqueles que têm aí aquela teoria da conspiração de que a Michelle Obama eventualmente vai substituir o Biden, pela forma como ele discursou ontem, a impressão é muito clara de que ele quer realmente ser candidato, e ele é candidato à presidência e é candidato à reeleição. Professor, era até um ponto que eu ia tocar contigo, né, sobre o Joe Biden nesse discurso. Até interessante, ele fez até um gracejo lá, falando que se ele fosse esperto ele estaria em casa numa hora dessas, mas falou, né, falou alto, se mostrou bastante forte, né, no discurso ontem. E até interessante, eu queria entender a sua visão, porque essa semana a gente comentava com alguns analistas sobre ilações ou até mesmo algum tipo de questionamento a respeito da própria saúde, né, de Biden. Não só saúde física, mas saúde mental, uma série de questionamentos a esse respeito. Algumas pessoas até falando que por falta de nomes, talvez Biden seja mesmo o próprio candidato, porque não existe a possibilidade de uma troca ali por conta de quadro mesmo, né? Até ventilaram o nome da própria Michelle Obama, se existiria essa possibilidade, que acabou sendo rapidamente descartada. O discurso de ontem, além de recado para Trump, né? Além de recado para o mundo, falou de Putin várias e várias vezes também, falou de Gaza, enfim, foi esse recado de que a saúde está em dia. E aí a próxima parte, né? A sustentabilidade disso, porque nos últimos discursos, nas últimas aparições, ele se mostrou, né, um tanto quanto debilitado também, né, em alguns momentos. Se mostrar uma vez mais forte é uma coisa, agora a sustentabilidade, a campanha bastante forte que se faz, né, cansativa, né, uma campanha, como que poderia ficar essa sustentabilidade dessa imagem de Joe Biden mais forte, mais viril até? Eu acredito que o objetivo dele, ao utilizar o discurso sobre o Estado da União ontem, era justamente eu fico meio perdido, né, porque é sexta aqui na China, às vezes é quinta, eu sempre fico meio perdido com relação ao dia. Mas o discurso sobre o Estado da União, o Biden utilizou justamente como uma última plataforma que ele tinha ali para conversar com todo o povo norte-americano, porque esse discurso tem aí uma visibilidade enorme e ele é justamente replicado várias vezes. Veja, nós estamos no Brasil, estamos falando sobre o discurso que o presidente dos Estados Unidos fez no parlamento norte-americano ontem. Então, ele sabe que é um discurso de repercussão mundial e é uma plataforma que ele tem difícil de encontrar igual, até porque os debates não terão aí, embora tenham vivacidade e tudo, não terão este nível de capacidade de ampliação e de reverberação da voz do presidente dos Estados Unidos. Então ele quis ali deixar claro que ele estava muito revigorado. Claro que uma campanha eleitoral é complexa, é difícil, ele tem ali a possibilidade, ele já usou a esposa dele, a Jill Biden, em vários momentos para ela representá-lo em muitas dessas apresentações, em desses comícios, e também uma coisa importante que ele vai precisar é justamente com a vice-presidente, a Kamala Harris, para levar adiante a mensagem. O problema que eu observei, viu, Felipe, na entrada da Kamala Harris ontem, que eu observei quando ela entrou ali na Câmara, é que ela não é assim ela não tem o carisma, talvez necessário, para levar adiante uma presidência, né? Então,
você observa meio distante nesse processo todo. Mas, obviamente, que no processo eleitoral, na questão da campanha eleitoral, ele vai ter de contar com ela nessa situação. Resta saber se ela agrega votos ou dissipa votos nesse processo todo. E Trump, embora também já idoso, parece ter um pouco mais de vitalidade para aguentar o processo eleitoral. E Trump sabe, como ninguém, até muito melhor do que Joe Biden, sabe utilizar a mídia justamente para propagar a sua mensagem, propagar também aquilo que deseja falar, não é? Se nós pensarmos, existe uma quantidade enorme de memes que são gerados por Trump neste processo todo, e isso de alguma forma vai fazendo com que ele consiga transmitir aí a sua mensagem, tanto para o povo norte-americano como globalmente falando. Maravilha. Professor Marcos Vinícius de Freitas, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma semana por estar aqui com a gente. Até a próxima, uma ótima semana, uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau, professor. Não, prazer conversar com vocês. E ó, só uma última coisa, olha o que chegou na China. Sensacional, hein? Atravessando fronteiras e oceanos. Muito bom. Chegou até a China, então um prazer conversar com vocês sempre. Um grande abraço, hein?